Mortes não é algo que acontece frequentemente em One Piece. Muitos dos personagens que morrem acabam tendo uma morte falsa e são trazidos de volta para a história. Mas o autor de One Piece, Eiichiro Oda, em uma entrevista, deu uma dica que um personagem realmente pode morrer. Isso junto com o fato de que o Garp está indo agora mesmo enfrentar a tripulação Yonkou inteira do Barba Negra, me faz perguntar se essa pessoa que vai morrer não é o Garp. Então, se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje eu vou falar sobre algo triste, a morte do Garp. O Garp, no capítulo 1071, saiu para ir direto para o território do Barba Negra salvar o seu discípulo Koby. E infelizmente tem muitos pontos que mostram que essa viagem pode ser a sua última. Então assista o vídeo até o fim para você entender tudo. E também já deixe o seu soco do amor no like, o soco mais gentil do Garp, mas que mesmo assim é brutal. E então agora vamos para o fim do fuzileiro naval mais forte da história. O Garp é alguém que se importa muito com o seu trabalho e desde que ele se tornou um marinheiro aos 22 anos, ele vem se esforçando para aplicar a justiça e subiu rapidamente na hierarquia da marinha, alcançando o posto de vice-almirante. Ele ganhou seu epíteto de Herói dos Fuzileiros Navais durante o tempo conhecido como a Era de Rocks, depois que ele derrotou Rocks Dizebek em God Valley ao unir forças com o Gold Roger. O Garp também perseguiu outros piratas, como a Shaki, por exemplo, que era a capitã das Piratas Cujas, uma tripulação poderosa de jovens amazonas. 30 anos atrás, ele também lutou contra Shinjao e ganhou o ódio dele depois de amassar sua cabeça pontiaguda, que era a cabeça mais forte da época, e tinha força para partir um continente inteiro de gelo. Ele se tornou famoso por encurralar e lutar contra o falecido rei dos piratas Gold Roger inúmeras vezes em sua carreira. O Garp também recebeu várias ofertas de promoção para a posição de almirante do almirante de frota Kong, mas ele recusou todas as vezes, porque apesar de servir a sua vida à justiça, ele não a serviria aos nobres mundiais. Além disso, quando um dos maiores piratas de sua época, o Chique o Leão Dourado, atacou Marineford para impedir a execução do Roger, o Garp, se unindo ao Sengoku, o enfrentou em uma batalha que devastou metade de Marineford, e eles conseguiram derrotá-lo. Todos esses são feitos do marinheiro mais forte da marinha, mas a sua maior conquista foi criar aqueles que seriam os seus netos. O Luffy, que é seu neto legítimo, e o Ace, que mesmo não tendo seu sangue, ainda era sua família. E assim começa a divisão do Garp. Ao mesmo tempo em que ele servia sua vida à justiça, ele também amava seus netos que queriam se tornar piratas, que são criminosos aos olhos da marinha. E por isso, o Garp tentou os convencer a serem marinheiros, muitas vezes usando seu amor, mais conhecido como seus punhos, para tentarem os colocarem na linha. Mas isso não adiantou, e o resultado disso foi o grande conflito de Marineford, onde o Garp teve que escolher entre o seu trabalho, a sua justiça ou a sua família. E escolhendo a sua justiça, isso resultou na morte do Ace. A morte do Ace foi um peso muito grande para o Garp, porque por mais que ele quisesse salvar seu neto, ele não fez, deixando a marinha ditar o seu destino. Isso fica claro quando ele deixa o Luffy o socar para chegar à plataforma de execução e libertar o Ace, assim como quando ele se enfurece e vai para cima do Akainu para o matar, depois que ele atravessa o seu punho no peito do Ace, o matando ali mesmo. E sem dúvidas, eu acredito que o Garp teria matado Akainu naquele instante se não tivesse sido parado pelo Sengoku. Mas já não adiantava mais, essa tinha sido a sua escolha. Como a Dadan mesmo disse depois, ele escolheu o seu trabalho no lugar da sua família. E isso afetou tanto que ele decidiu deixar seu posto de marinheiro, continuando apenas como mentor para a próxima geração,
tendo como aprendizes o Koby e o Helmeppo. Isso tudo serve para nos mostrar que o Garp já não tem um papel tão importante na história. Ele, apesar de ter sido o maior fuzileiro naval que já existiu na marinha, ainda não pôde fazer nada para salvar sua família. Ele até mesmo se aposentou e passou seu legado para frente. Isso me faz acreditar que ele terá sua morte muito em breve na história. Após a abolição do sistema dos Chichibukais, o Koby se dirigiu para Amazon Lily para capturar a Boa Hancock. Porém, ao chegar na Terra das Amazonas, ele também se encontra com Barba Negra e a sua tripulação, que após perceber que o Rayleigh também estava na ilha, sequestra o Koby e foge dali, o levando até o seu território na ilha de Hachinosu. Quando o Garp descobre que o seu discípulo Koby foi sequestrado, ele imediatamente vai até a base da marinha para pegar o Helmeppo e partir para Hachinosu, onde é o território do Barba Negra. E é aqui onde está a possível causa da morte do Garp. Chegando no lugar onde está toda a tripulação do Barba Negra, o Garp poderia ter alguns problemas. Ele com certeza é um dos personagens mais fortes da obra. Foi dito pelo Kaido que apenas o Haki já é o suficiente para dominar o mundo. E o Garp é a prova viva disso. Seu Haki do armamento está em um nível insano, com ele sendo conhecido como Garp o Punho. Além disso, mesmo que ele nunca tenha mostrado, é muito provável que ele também possua o Haki do Rei, já que esse Haki é passado pela linhagem, e como Luffy tem, é muito provável que o Garp também possua. Mas mesmo assim, ele já não está mais na sua melhor forma. Ele pode até ser capaz de derrotar o Barba Negra, mas não é capaz de vencer a sua tripulação inteira. Então existem algumas possibilidades que eu consigo ver do Garp indo para Hachinosu. E a primeira, é claro, é a sua morte. Em One Piece, existe muito essa coisa de paralelos entre personagens atuais com as lendas do passado. O Oda gosta muito de repetir ocasiões especiais, e se repararmos, o Luffy é um claro paralelo do Roger. Os dois eram curiosos o suficiente para querer dominar a Grand Line e se tornar o rei dos piratas. Os dois compartilham o mesmo sonho e ambos têm a habilidade de juntar companheiros por onde for que eles passam. Inclusive, vários personagens que já navegaram com Roger, quando viram Luffy, se lembraram de seu antigo capitão. Já o Barba Negra é um claro paralelo com o Rox de Zebek. Ainda não vimos muito sobre o Rox, mas o pouco que vimos é exatamente idêntico ao que o Barba Negra está fazendo. Ambos eram estudiosos dos tabus que o governo mundial proíbe e queriam se tornar o rei do mundo. O navio do Barba Negra se chama Sabre de Zebek. É bem comum ter esse nome e claramente é em homenagem ao Rox de Zebek. Além disso, o Barba Negra fez de sua base a Ilha dos Piratas Hachinosu, também conhecido como o lugar em que os Piratas Rocks foram formados. Então, além de compartilharem o mesmo desejo de se tornar o rei do mundo, o Teach ainda tem muitas ligações com o Rox. E por fim, temos o Koby, que tem um paralelo com o Garp. Assim como o Garp, o Koby acredita na justiça acima de tudo, mas ele não concorda com muitas coisas que a Marinha e o governo mundial fazem, conseguindo ver a podridão dessas organizações. Ele também entende que existem piratas bons, assim como existem marinheiros maus. E a maior semelhança dele com o Garp é que o Koby também ficou conhecido como o herói da marinha, depois que ele salvou várias vidas de civis no incidente de Rockport. Mas a diferença do paralelo do Koby com o dos outros dois é que a pessoa de seu paralelo ainda está viva, enquanto os outros não. Apesar disso não ser uma prova determinante, é legal levar isso em consideração, ainda mais com o resultado que a morte do Garp teria na história. Se ele morresse nas mãos do Barba Negra, isso faria com que tanto Koby quanto Luffy guardasse um grande rancor do Teach, e assim os dois poderiam se unir para vingar o Garp e pôr um fim
de uma vez por todas nesse desejo insano e destrutivo do Barba Negra. Mais uma vez criando um paralelo, a da luta do Garp com Roger contra Rox de Xebec, onde o marinheiro se uniu com o pirata para um bem maior. Eu sinceramente acredito que o Garp vai sim morrer na história, até porque ele não tem mais um papel tão importante, e o fim da sua vida seria um grande incentivo para a próxima geração. Na Jump Fest de 2022, o Oda falou um pouco sobre o que será de One Piece em 2023, e o que mais chama atenção nisso que ele disse é esta frase: no próximo ano, na série de mangá original, acontecerá um confronto entre aquela pessoa e aquela pessoa. Esse é o tipo de história que você pode esperar. Se eu tivesse que dar um título de alguma forma, eu chamaria como um grande Battle Royale. E espero que ninguém morra. O Oda falar que espera que ninguém morra é um grande aviso. Alguém vai sim morrer. Isso dele falar que aquela pessoa lutará contra aquela pessoa é tão vago que pode significar literalmente qualquer coisa, inclusive do Garp contra o Tite. E o que reforça que essa batalha pode ser o Garp contra o Tite é a fala dele que essa batalha será como um grande Battle Royale. Battle Royale nada mais é do que uma batalha onde várias pessoas ou grupos lutam um contra os outros ao mesmo tempo. Se levarmos em consideração que o Tite estava lutando contra o Law e os Piratas do Coração, essa pode ser uma batalha entre várias equipes lutando um contra os outros. O Garp enfrentando o Barba Negra para salvar o Kobe, o Barba Negra enfrentando o Law e sua tripulação, e o Law se defendendo, tanto para não ser derrotado pelo Barba Negra, como para não ser capturado pelo Garp e os outros fuzileiros navais. Também temos que lembrar que o Gecko Moria pode ou não estar na ilha, e se ele estiver e tiver uma batalha generalizada, ele com certeza se aproveitaria disso para tentar fugir, criando assim um verdadeiro Battle Royale. O Garp atualmente já está bem velho, ele não tem mais a força que ele tinha antigamente, e geralmente em animes shounens como One Piece, esse tipo de personagem que possui peso, mas que não tem mais relevância para a história, acaba morrendo como uma forma de incentivar, de dar mais peso para as ações do protagonista. O Garp antigamente preferiu o seu trabalho ao invés de salvar uma pessoa que ele amava, então seria poético e um fim perfeito para ele morrer salvando a vida de uma das pessoas que ele mais preza e ama, o seu discípulo Kobe, o garoto que ele sempre quis treinar para ser um marinheiro, apostando assim a sua vida na próxima geração. E bom galera, eu espero muito que o Garp não morra, ele é um dos meus personagens preferidos e eu aposto que de muita gente também. Mas, infelizmente, tudo indica que seja isso que aconteça com ele. Os paralelos, a mensagem do Oda que pode literalmente significar qualquer coisa, mas é uma pista. Ele indo se encontrar com Barba Negra e as consequências dele morrer nas mãos do Tite. Além de que o Garp é um personagem que não tem mais quase nenhum papel narrativo. Então, infelizmente, é o que pode acontecer. Mas eu espero ver ele ainda vivendo e se divertindo muito. E até mesmo criando o filho do Luffy como um marinheiro, o que ele sempre quis fazer, mas ele nunca conseguiu. E seria muito legal ver isso. Eu torço também que o Aokiji, que tá no bando do Barba Negra, que ele ajude o Garp. Isso pode ser bem possível. Ele já disse para o Luffy que tinha uma dívida com seu avô. Então, essa pode ser a maneira dele conseguir fugir de lá salvo. Mas, então é isso pessoal. E o que você acha? Acha que o Garp vai morrer contra o Barba Negra ou que ele vai conseguir salvar o Kobe e sobreviver? Deixe as suas ideias aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like porque isso ajuda muito. Também se inscreva no canal e ative o sininho porque assim sempre que tiver um vídeo novo, sempre vai chegar aí pra você. Então muito obrigado e até a próxima!